Ezequiel, capítulo 8. Disse-me ainda: Filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Pois verás ainda maiores abominações. Versículo 6. Em um tempo sobremodo escuro, Deus levantou homens e mulheres que, pela firmeza de caráter e fé viva, sacudiram a Europa. Dentre eles estava Martinho Lutero, um sincero sacerdote da Igreja Papal, que comoveu-se com grande reverência ao descobrir que a palavra de Deus era muito mais do que as poucas palavras em latim proferidas nos cultos públicos. Acendeu-se em seu coração a chama do amor pela verdade. Verdade esta que defendeu e pregou a ponto de pôr em risco a própria vida. Em seus primeiros anos escolásticos, aprendeu a reverenciar e ansiar estar em Roma, a qual considerava ser uma cidade santa e de atmosfera celestial. Mas eis a decepcionante surpresa do inocente clérigo. Na providência de Deus, Lutero foi levado a visitar Roma. Seguiu viagem a pé, hospedando-se nos mosteiros pelo caminho. Em um convento na Itália, encheu-se de admiração ante a riqueza, magnificência e luxo que testemunhou. Com dolorosos pressentimentos, Lutero contrastou esta cena com a renúncia e rigores de sua própria vida. Afinal, contemplou à distância a cidade das 7 colinas. Com profunda emoção, prostrou-se ao solo, exclamando: Santa Roma, eu te saúdo. Por toda parte, via cenas que o enchiam de espanto e horror. Observava a iniquidade que existia entre todas as classes do clero. Ouviu gracejos imorais dos prelados e horrorizou-se com sua espantosa profanidade, mesmo durante a missa. Ninguém pode imaginar, escreveu ele, que pecados e ações infames se cometem em Roma. Precisam ser vistos e ouvidos para serem cridos. Por isso costumam dizer: se há inferno, Roma está construída sobre ele. É um abismo de onde procede toda espécie de pecado. O Grande Conflito, página 122. A descrição de Lutero parece estar apoiada nas palavras dadas ao profeta Ezequiel no capítulo de hoje. O lugar de adoração, a morada de Deus, a casa de oração para todos os povos havia se tornado em um antro de abominações. As visões apontam para pecados abertos e pecados ocultos, em uma escala crescente, ou poderia dizer decrescente, e cada vez pior. A imagem dos ciúmes, os ídolos pintados na parede em todo o redor, as mulheres assentadas chorando a Tamuz, os 25 homens de costas para o templo, adorando o sol, compunham as terríveis abominações praticadas no templo santo dos judeus e apontam para o passo a passo da apostasia final, que culminará no selamento do povo de Deus e no derramamento das 7 últimas pragas sobre os ímpios. Apocalipse capítulo 7, versículo 3, capítulo 16, versículos 1 a 16. A apostasia de Jerusalém e a corrupção de Roma assemelham-se à condição espiritual da última igreja. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse capítulo 3, versículos 16 e 17. Enquanto os judeus se orgulhavam de Jerusalém e os clérigos apontavam para Roma como um lugar sagrado, há uma igreja atual orgulhosa de seu status. O convite divino, contudo, revela uma igreja cujo Deus permanece do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. No relato de um homem desonesto, infeliz e desprezado por seu povo,
encontramos um exemplo prático de quando alguém aceita o convite do Senhor. Zaqueu tinha ouvido de Jesus e de seus milagres. Ouviu de como ele recebia os pecadores e como pregava e curava sem cobrar nada em troca. Zaqueu sentiu o contraste da vida de Cristo com a sua, e um sentimento de vergonha e desprezo próprio tomou conta de seu coração. Ele precisava ver e ouvir aquele homem tão simples, mas cujo ministério era tão grandioso. Sua pequena estatura parecia-lhe um empecilho, mas foi a forma mais significativa e singela de Jesus lhe dizer: Zaqueu, desce depressa. Desce depressa do teu orgulho. Desce depressa do teu pedestal ilusório. E continuou: pois me convém ficar hoje em tua casa. Lucas capítulo 19, versículo 5. A resposta de Zaqueu deve ser a resposta de todos nós. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Lucas capítulo 19, versículo 6. E Jesus mesmo promete a cada pecador arrependido que o resultado da visita divina será o mesmo. Hoje houve salvação nesta casa. Lucas capítulo 19, versículo 9. Mediante um reavivamento genuíno, ouvindo e aceitando as palavras do Senhor, e uma reforma completa de seu caráter e obras, Zaqueu é um antítipo daqueles que atenderão ao chamado divino nos últimos dias. Mediante todas as abominações que têm sido cometidas sobre a terra e até mesmo no meio do professo povo de Deus, temos uma escolha a fazer, uma decisão firme a tomar. Diante da indecisão de Israel, Josué declarou: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. E manifestou a sua firme decisão: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Elias instigou a indecisão de seu povo. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. 1 Reis capítulo 18, versículo 21. Logo estaremos todos no vale da decisão. Joel capítulo 3, versículo 14. Não como um lugar físico, mas como um símbolo de cada decisão pessoal que estará selada para a vida ou para a morte eterna. A questão é: Cristo Jesus continua do lado de fora, batendo para entrar, ou estamos nos banqueteando diariamente em sua presença? Os capítulos 8 e 9 de Ezequiel devem nos levar a uma séria e urgente reflexão, amados. Atenderemos ao chamado de Deus em reconhecimento de nossa condição pecadora e necessitada da graça e do perdão divinos? Permitiremos que Cristo entre em nossa casa de forma que as mudanças realizadas em nós reflitam a escolha que fizemos? Ou permaneceremos arraigados a pecados que podem até estar escondidos em uma forma religiosa, mas que impedem a livre atuação do Espírito Santo e provocam ainda maiores abominações, endurecendo o coração aos apelos do céu? Ó, meus irmãos, não incorramos nas abominações que muitos fazem nas trevas e que impedem o Senhor de ouvi-los. Mas como Ezequiel, sentados em nossa casa, ali a mão do Senhor caia sobre nós e nos conceda um vislumbre diário de sua palavra em nossos momentos de comunhão. Eu não sei você, mas eu prefiro que o Senhor me puxe pelos cabelos da cabeça do que estar em oposição à sua vontade. Compremos de Jesus o ouro de sua fé e de seu amor, as vestiduras brancas de sua justiça e o colírio de seu espírito. Então, muito em breve, sentaremos com o Senhor em seu trono. Apocalipse capítulo 3, versículos 18 e 21. É a promessa daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Oremos, amados. Senhor, quantos avisos e advertências tão claros deixastes em Tua palavra. São provas inequívocas de Teu amor
misericórdia e bondade para conosco. O teu desejo é de nos salvar, e o sacrifício de teu unigênito nos garantiu a salvação. Mas todos nós temos uma escolha inteligente a fazer. Deste-nos a liberdade de decisão, obediência e vida ou desobediência e morte. É assim desde o princípio. Hoje, a falsa adoração representa o fruto proibido que podemos aceitar ou rejeitar. Pai de amor, dá-nos a real compreensão do tempo em que estamos vivendo e como Lutero, Ezequiel e tantos homens e mulheres de Deus do passado, dá-nos um amor tão grande por Ti, que a Tua verdade seja mais preciosa do que a nossa própria vida. Dá-nos a perseverança dos santos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, remanescente fiel. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.